Culto, minha reunião de Ano Novo, sendo que há pouco fizemos a abertura. Esta é minha primeira verdadeira campanha. É do Forte Washoe. Como se pronuncia? Não vamos ter uma... Com o espelho retrovisor, só se olha para trás. Nós estamos olhando para frente, esquecendo-nos das coisas que ficam no passado. Prossigo para o alvo da alta vocação em Cristo. Um homem, podemos olhar 15, 16 anos atrás, quando vim a Phoenix pela primeira vez. Tem muitas coisas que aconteceram desde então. E isso vai ao juízo nas mãos de Deus. Mas o que estou olhando para frente agora é o ano que vem para a melhoria do reino, fazendo mais tudo o que posso para o reino de Deus. Agora, esta tarde, eu quero falar esta mensagem de Ano Novo para a Igreja de Cristo. Então, amanhã à noite vamos começar a orar pelos doentes. Distribuiremos cartões de oração entre... Acho que o culto começa às 7, 7h30. É melhor estarem aqui mais ou menos 6 ou 6h15 para receberem seus cartões de oração, para que não interfira com o resto do culto. A gerência aqui do Ramada, quero agradecer por usarmos a edificação para essa reunião. O Senhor os abençoe. E agora, se você deseja abrir as Escrituras, vou ler em Isaías, capítulo 60, versículo 2, 1 e 2, e Salmos 62, 1 a 8. Salmos 62, 1 a 8, primeiro. A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa. Não serei grandemente abalado. Até quando maquinareis contra o homem? Sereis mortos todos vós. Sereis como uma parede encurvada e uma sebe pouco segura. Eles somente consultam como hão de derribar da sua excelência. Deleitam-se em mentiras, com a boca bendizem, mas nas suas entranhas maldizem. Selá. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. Ele é a minha defesa, não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória. A rocha da minha fortaleza, o meu refúgio está em Deus. Confia nele todo o tempo. Deus é um refúgio, nosso refúgio, Selá. Gosto da maneira que Davi fala sobre a rocha. Rocha é uma... Você sabe do que se refere a rocha na Bíblia? Rocha é uma revelação. Como Pedro disse, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Bendito és tu, Simão, ele disse, filho de Jonas, sobre esta rocha, esta revelação. Deus revelou isso a ele. Carne e sangue não revelaram isto, mas meu Pai que está no céu. Sobre esta rocha, essa revelação, edificarei a minha igreja. Davi aqui clamando. Agora no capítulo 60 diz: Levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que trevas cobriram a terra, a escuridão dos povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a glória se verá sobre ti. Oremos. Senhor Jesus, ao meditarmos nessas palavras, vamos agora começando este culto para a honra tua. Abençoa-nos, Pai, pedimos em nome de Jesus. Amém. Agora, meu assunto esta tarde é uma palavra, Shalom.
No hebraico significa paz. Paz, ou é uma saudação, é paz seja convosco, ou bem-vindo, bom dia, qualquer tipo de saudação. Mas a palavra principal que encontrei no hebraico aqui tem muitas coisas que significa, mas tudo se refere à mesma coisa, paz. Ao estarmos frente a este ano novo, estamos frente, como li, tanto escuridão como luz. Agora vemos que Davi, falando aqui, disse, confia no Senhor, põe tua confiança nele. Isaías disse que escuridão vem sobre este povo, mas para a igreja se levantar e resplandecer na glória de luz. Assim que estamos frente a este ano, como todos os anos, tem um pesar de nossos erros no passado e olhando adiante para um futuro da gloriosa luz de Cristo. Sem dúvida que se vermos este ano todo, encontraremos muitos erros que cometemos. Esperamos isso porque vai junto aos prós e aos contras. Essa é a lei da média pela qual vivemos aqui nesta vida. Mas estamos tão contentes por termos um mediador, o qual encontra-se à destra de Deus para fazer intercessões quando estamos dispostos a admitir erros que fizemos. Então, Ele é cheio de graça e misericórdia para nos perdoar por esses erros. Essa escuridão sobre a qual desejo falar primeiro, que tem tanto disso no mundo hoje, está ficando sempre mais escura e mais escura. A cada ano verificamos que o mundo fica mais escuro, espiritualmente falando, porque estão tateando em escuridão. Há mais pecado, acabando de passar pelo que temos passado, o assassinato do presidente e assim por diante, as pessoas sendo assassinadas aqui mesmo, onde não pensaríamos que aconteceria no tempo da civilização moderna, mas sem dúvidas acontece porque a escuridão está sobre o povo. Agora, os que não se voltarem para a luz, então, tem apenas uma coisa que posso dizer. Para o novo ano, você vai descer cada vez mais e mais em escuridão à medida que o ano passar, mas para os que se voltaram neste ano para a luz, então, ficará cada vez mais resplandecente até aquele dia perfeito que buscamos, o aparecimento dele, onde toda a escuridão será desvanecida. E a razão é porque eu digo para a Igreja do Deus Vivo, hoje, Shalom, porque somos as luzes dele. Jesus disse, sois a luz do mundo. Agora, o profeta disse, escuridão sobre este povo, sobre os povos do mundo, escuridão. Vocês notaram nos anos recentemente passados, alguns de vocês, homens e mulheres com a minha idade, por aí, parece que a escuridão vem cada vez mais. Estava falando outro dia, disse para minha esposa, sabe, parece que com o passar dos anos, e como parece que as pessoas começam a se afastar cada vez mais da verdadeira coisa, da qual deveriam se aproximar cada vez mais. Tenho notado entre os homens, vejo nas ruas e, maiormente, entre as mulheres. Observe seus desejos e o que gostam de fazer e estão sempre mudando de atitude. Os homens tornando-se mais como mulheres e mulheres se tornando mais como homens e parece que não tem jeito de fazer isso parar. Percorro a nação pregando contra isso e volto no ano que vem e está pior do que quando comecei. As pessoas querem fazer o certo, mas tem alguma coisa que não as permite fazer o certo. Simplesmente põe pressão nelas, força-as. É como uma névoa escura sobre a terra toda. Não apenas em Phoenix, mas em todo o mundo. Parece haver uma escuridão agrupadora que está se juntando, ficando cada vez mais densa, sempre sufocando a verdadeira masculinidade, verdadeira feminilidade. Estou falando do natural. Parece que está entrando cada vez mais nas igrejas. E então, quando se levanta e se diz alguma coisa contra, elas condenam por fazer isso. Você pode ver isso se aproximando e quando se fala contra, alguém entende mal. Às vezes, mulheres entendem mal.
Homens entendem mal, tomam atitude incorreta. Homens, às vezes, homens bons, têm que suportar tais coisas para conservarem seus direitos no meio religioso ao qual pertencem. Porque senão, serão excomungados e então ficam por conta própria. Excomungados de um certo povo, então é difícil de se unir a outros porque souberam que você pertencia ao outro e dizem, o que acontece? Então você tem que ficar firme nas suas convicções ou ficar por conta própria. Por isso é difícil para as pessoas. Parece que o tempo é. Não se pode ver aquela verdadeira posição de destaque, como o homem deveria ser. Até levando de volta ao espiritual, agora ao natural. Pareceu-me que homens usando sapato rosa de veludo e todos os tipos de coisas assim, simplesmente parece que se tornaram mais como mulheres e mulheres fumando cigarros, agora estão com charutos e cortam o cabelo como homem. Parece que aquela coisa delicada, de dama feminina, acabou e o homem realmente masculino acabou. Só o que parece pensar é sobre algo mal do outro lado. Acho que é mais ou menos como no princípio. Todo pensamento no coração do homem continuamente se torna mal. Nossos programas, televisão e rádio são sem censura. O homem pode dizer qualquer coisa, quase. Amaldiçoar, contar piadas sujas, obscenas, simplesmente não deveriam ser. Não poderiam, nem deveriam ser ditas num bar. Entretanto, podem dizer na televisão e no rádio e mandar direto para a casa das pessoas. Parece que aquela escuridão cobre o negócio todo. O mundo todo parece se tornar poluído. Agora, faz anos tenho tentado manter um padrão, a palavra de Deus. E estou mais determinado este ano a manter esse padrão do que em qualquer época. Ficar certinho com aquela palavra. Agora espero que qualquer um que põe na mente que estou fazendo isso para ser esperto, então, irmão, irmã, você está errado. Estou fazendo porque tenho dever para com isso. Tenho dever de ficar com aquela palavra, seja o que ela diga, não por interpretação particular, apenas repeti-la. Agora, tem alguns que possam interpretá-la e fazê-la parecer um pouco diferente, mas eu não posso. A única língua que sei é o que está escrito aqui, justamente da maneira que isto é um caminho. Agora, faz uns 3 anos, fará agora, que onde moro na minha igreja, o Espírito Santo falou comigo e disse, vá para Tucson. Tem uma coisa esperando. Fiquei nesta plataforma e contei a vocês. Assim diz o Senhor, alguma coisa está para acontecer. Provavelmente centenas de pessoas sentadas aqui que sabem. Só contei-lhes o que vi. A mensagem está em fita. Que horas são, Senhor? Vi uma constelação de anjos, como uma pirâmide que desceu ao norte de Tucson. Nessa direção, norte de Tucson. E eles me falaram algo e não sabia o que era. Tem um homem sentado agora, presente, 2 que estavam comigo lá quando aquilo aconteceu e tiraram foto disso no céu, saiu na revista. Pensei que eu tivesse uma cópia. Tenho, é esta. Veja aqui a revista Life. Exatamente na maneira que o Espírito Santo disse que seria. Encontravam-se 7 anjos naturalmente quando vocês vêm aqui de pé. E me disseram para voltar para a minha cidade os mistérios que os reformadores no decorrer das eras haviam falhado em captar. Os mistérios da Bíblia que os 7 selos continham seriam revelados. Desafio qualquer um a pegar esses 7 selos e dar uma olhada neles e encontrar falha neles. Porque foram entregues por inspiração de Deus. Antes disso, preguei sobre as 7 eras da igreja, então as desenhei num quadro negro no meu tabernáculo. Minha doutrina, não prego doutrina aqui, só grandes fundamentos evangélicos, porque estou com irmãos que talvez discordem de mim e não transmito isso diante do povo aqui, apenas procuro ficar nas coisas bem fundamentais da Escritura, tais quais nós cremos. Mas em meu tabernáculo gravam. Se quiser, você pode ter. Se o pastor não quiser que você tenha, não receba. Veja, depende de você. Mas pregando sobre os selos, sobre as 7 eras da igreja, e para ter sanção de Deus, desenhando-as como que a escuridão entrou na igreja.
Niceia, e os anjos das igrejas, os mensageiros, deve ter estado correto, pois logo que terminei de desenhá-las na última era da igreja, no domingo de manhã, às 11 horas, aquela grande luz desceu e entrou no edifício diante de quase o mesmo tanto de pessoas que se encontram aqui, desceu e moveu-se ao lado da parede diante de todas aquelas pessoas e desenhou aquelas eras da igreja justamente do modo que eu tinha desenhado ali. Agora, tem centenas de testemunhas lá para provar. Bem, agora compreendemos que Deus sempre mostra coisas no céu antes dele mostrá-las na terra. Como os magos que seguiram a estrela e assim por diante, o sinal celestial ocorre primeiro, e é terreno vindica o sinal celestial. Deus trata, opera sinais e maravilhas, é para seguirem os crentes em todo lugar. Os judeus sempre buscavam um sinal, porque eram os escolhidos de Deus. E buscavam um sinal, mostra-nos o sinal, então creremos. E então, quando os sábios vieram com a história deles, os reis magos, do nascimento de Cristo, bem no ano novo. E agora verificamos que a lua, na Bíblia, representa a igreja. Ela mostra a luz na terra na ausência do sol. Apocalipse, capítulo 12, realmente explica isso, com a mulher com a lua sobre seus pés, o sol na sua cabeça, é como que na ausência do sol, quando o sol desaparece do outro lado, a lua reflete o sol na terra. A igreja é para refletir Jesus Cristo ao mundo, na ausência do Filho de Deus. Todos cremos nisso. É uma coisa estranha o quanto tem sido diferente, mas, falando aqui em 1933, do Papa tomando seu lugar fora ou saindo, melhor, de Roma e fazendo uma visita às Terras Santas, ele também virá aqui. E a coisa estranha é, algumas noites antes dele sair de Roma, pela primeira vez na história, a lua desceu e entrou em eclipse total. Justamente isso, o que foi isso? Fazendo sombra na luz refletida do Filho. Nisto, ele falou ao Pai ortodoxo e estão todos de acordo. O Papa faz isto para confraternização. Boa confraternização com o próximo. O que parece ao ouvido natural, coisa mais maravilhosa que poderia acontecer, mas para o ouvido espiritual é escuridão. E como as nossas igrejas, presbiterianos, metodistas, batistas e pentecostais, poderíamos chegar a nos unir a tal bagunça como essa, sabendo que nossa Bíblia nos ensina que não é assim. É uma coisa maravilhosa para mim. Como que um homem cheio do Espírito Santo pode negar, dar a impressão de espiritualidade estar em tal lugar? Agora, suponho que vocês têm aqui em Phoenix. Quantos aqui dentro viram esses quadros que eu tinha das eras da igreja? Suponho viram como o Senhor desenhou nos céus outro dia de noite, precisamente da maneira que foi desenhado lá no tabernáculo. Perfeitamente da maneira que o Espírito Santo entregou por inspiração faz 3 anos no tabernáculo, aconteceu lá nos céus, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, que toda palavra seja confirmada. O Espírito Santo primeiro moveu por inspiração. Eu as desenhei na plataforma, então ele próprio desceu e fez sua vindicação disso, como a lua e a luz desaparecendo, e com essa era de Laodiceia entrando em treva total. Novamente, eis que ele desce e vindica na lua, bem na hora que todas as igrejas estão se unindo numa consolidação de federação de igrejas. Sem dúvida, como Isaías disse, a escuridão está sobre a terra, sobre este povo. Sei que é impopular falar contra a organização, mas é a marca da besta. É o que está nos levando direto para dentro disso, formando uma imagem para a besta. Não digo isso para estar zangado, digo porque é verdade, irmãos. O dia virá quando o Fênix se levantará e talvez eu terei partido, mas vocês saberão que foi assim, diz o Senhor. É verdade, e como que o grande Espírito Santo tem vindicado essas mensagens e predito as coisas nunca a falhar uma vez. E por que continuamos tateando em trevas?
Porque as pessoas não despertam antes que seja tarde demais. Um dia destes será tarde demais. Quando você já recebeu a marca, então não terá nada mais que você possa fazer, será pego nesse sistema, será marcado com esse sistema. Porque não vem a Cristo ser enchido da luz do Evangelho de Jesus Cristo, seu poder ressuscitador, que pode libertá-lo e fazer de você uma candeia que se encontra sobre um monte. Não importa quão escuro, dizem, porque deveríamos... Escute, agora é a hora de deixar brilhar. Quando é a hora escura, é aí que a luz brilha melhor, é quando ela está em escuridão. Sempre precisamos deixar a luz brilhar onde está escuro. O profeta dizendo que a escuridão estaria sobre este povo. Com certeza é a verdade. Agora descobrimos o que fez a lua refletir a luz. Deus mostrando primeiro no quadro negro, a seguir por sua própria presença. Então nos céus ele mostrou o sinal, e então Roma saiu, o Papa de Roma, para a Palestina, o que é o olho comum. As pessoas clamavam e prostravam-se sobre seu rosto e adoravam o homem. Eu não estaria mais contra ele do que contra o ministro que se unisse a tal. É tudo o mesmo espírito. Parece que aquela escuridão situou-se no povo a ponto de achar que a única coisa que há a ser feita é ir à igreja e ser boa pessoa por seu nome no livro ou alguma coisa misteriosa. Deus virará a chave quando você morrer e mudar aquele espírito em você para ele. Você está errado. Quando você morrer, esse espírito que está em você será dessa maneira que você será para sempre. E lembre-se, os fariseus, os saduceus e assim por diante eram pessoas boas. Deus é um Deus zeloso. Ele é zeloso e quer que a sua esposa seja pura. Ele quer uma virgem casta, nada do mundo, de modo algum, totalmente a palavra, parte dele. Precisamos ser uma parte da palavra. Não parte do credo, da palavra. Não parte da igreja, parte da noiva. A igreja está condenada, sabemos que vai para trevas exteriores, mas a noiva sobe. Agora, se as pessoas pudessem ao menos acordar um pouco e compreenderem qual é a grande coisa. É orgulho que faz isso, as pessoas que querem seguir como o resto do mundo. Não se pode fazer isso. Você não é do mundo. Você acha que uma mulher deitada em seu caixão vai querer saber se foi feito penteado nela, ou seja, como você chamar? Você acha que ela prestaria atenção como ela foi vestida e estivesse deitada no caixão ou algum homem? Não prestariam. E é por esse motivo hoje que tem tanta coisa que temos de copiar conforme os vizinhos ou alguma estrela de Hollywood ou alguma moda. É porque ainda não morremos para Cristo e sua palavra. Qual é o problema das igrejas? Estamos em trevas, tateando em trevas. Disse haveria escuridão sobre o povo. Uma escuridão sobre o povo agora. O que tudo isso significa? Significa isto, que quando o mundo, o que fez a lua desaparecer, foi porque o sol, a terra entrou na sombra do sol, que estava se refletindo na terra. O mundo entrou na sombra. Esse é o problema da igreja. Esse é o problema dos presbiterianos, metodistas, pentecostais. É o problema de todos nós. O mundo oculta a luz que é para estarmos refletindo. Dá a volta e entra nela, e quando um passa pelo outro, isso lança escuridão. E o mundo entrou na igreja no nome de denominação, em nome de algum credo, e somos religiosos, e tudo isto, entretanto, negam o poder ressuscitador de Cristo para vindicar sua palavra que foi profetizada para este dia. Pode apenas ter luz através da palavra de Deus. Sabemos disso. Deus no princípio disse, haja luz e houve luz. Vindicação da palavra dele que ele tinha falado.
Negridão, escurecimento completo. O mundo entrou em linha com o reflexo do sol na lua e causou escurecimento completo. Exatamente isso que aconteceu no natural ou no espiritual. Como aconteceu no natural, prefigurou e nos disse, foi exatamente isso que aconteceu. Agora você vê como isso sai no fim. Muitos de vocês jovens não terão que ficar velhos demais até verem isso, se viverem mais 2 ou 3 ou 4 anos. A lua agora, estamos na era da igreja de Laodiceia, na era da igreja de Laodiceia de todas as outras igrejas. A última e morna era da igreja de Laodiceia, Cristo estava do lado de fora da igreja. Qualquer leitor da Bíblia sabe disso. Apocalipse 13. Ele estava no lado de fora da igreja tentando ir para dentro. Ele não disse que entrou. Ele repreendeu e castigou a tantos quantos amou. A mensagem que aprenderia e castigaria os que ele amasse. Agora, estava batendo, tentando entrar. A escuridão obscureceu. Exatamente o que acontece. A luz que tem brilhado logo será absolutamente obscurecida completamente. Todos entrarão para formarem uma imagem para a besta, e sabemos o que isso significa. É o fim do tempo. Deus, no princípio, separou a luz da escuridão, e isso é novamente o que Deus está fazendo. Deus separa a luz da escuridão. No princípio, haja luz, ele disse. Agora lembre-se, não pode haver luz fora da palavra de Deus. O próprio sol ali fora é a palavra de Deus vindicada. Houve escuridão sobre a terra, nevoeiro e vapor sobre a terra. E Deus disse, haja luz. Agora, se não viesse luz, então não adiantaria ele falar. Mas quando ele disse, haja luz, e luz chegou a existir, indicou que sua palavra estava certa. Vivemos por essa luz hoje. E a única luz que podemos ter hoje na igreja é Deus vindicando sua palavra para esta geração. Foi atribuída a cada geração um tanto que aconteceu nos seus dias. Todos sabemos disso. Os profetas entraram em cena. A palavra do Senhor veio a eles, entenderam-na. O vidente no Antigo Testamento significa um a quem a palavra é revelada. E a maneira que sabe disso é porque ele sabe adiantado das coisas. Então a palavra do Senhor vinha a eles em cada era. Jesus disse para João, sobre João, ele foi a luz resplandecente por um tempo. Por quê? Isaías 712 anos antes dele nascer disse, tem uma voz o que clama no deserto. Malaquias, capítulo 3, disse, eis que eu envio o meu mensageiro diante da minha face para preparar o caminho diante de mim. Veja, ele era aquela palavra sendo vindicada. A palavra que foi prometida para aquele dia, ele foi porque ele estava fazendo a própria palavra de Deus, que Deus tinha falado sobre ele suceder. E quando Jesus veio, João disse, devo desaparecer agora, e ele deve aparecer. E ele foi a luz. No decorrer das todas as eras, Deus falou dessa hora se aproximando. Como aqueles clérigos falharam em ver isso? Como falharam? Como aqueles fariseus e saduceus falharam em ver? Ele disse, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Como eles falharam em ver isso, é porque foi profetizado que falhariam. E assim é hoje, essa escuridão está vindo sobre o povo, e aqui estamos. Deus atribuiu sua palavra para ser manifestada hoje. E é a única luz que temos. E Deus vai deixar alguém manifestar essa palavra. Alguém vai fazer isso. Ele prometeu e ele opera exatamente como sempre fez. Ele nunca mudou seu padrão de trabalho. Profetiza o que acontecerá, então envia alguém e vindica isso. E passa por cima da compreensão de milhões. Porque trevas cobrem a terra nessa ocasião, e as pessoas amam mais as trevas do que a luz, porque as trevas têm muito prazer. De uma peça de Hollywood, disse, a vida começa depois que o sol se põe. É aí quando a morte começa. Todas estas boates de onde acham que estão vivendo, estão morrendo. Deus no princípio separou a luz das trevas. Ele sempre fez isso. O
que ele faz? Força isso, pela luz que se aproxima, força as trevas para o outro lado da terra. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Pouco antes do dia, a estrela da manhã saiu para saudar o dia se aproximando e o Espírito Santo mostrando a sua luz. Vem um tempo quando a luz e as trevas terão que ser separadas uma da outra. Igreja e sua ordem tomarão a ordem do dia, e Cristo e sua luz, palavra prometida, irão no arrebatamento. Essa é a única coisa que resta a ser feita. É um dia, hoje, é o alvorecer de um novo dia para muitos que estão esperando a vinda dele. Tantas pessoas boas e sinceras hoje, é isso o que queima seus corações. Tantas pessoas boas e sinceras como Maria e José estavam voltando da festa e não encontraram Jesus. Muitas pessoas fazem a mesma coisa hoje pensando que Ele está com eles. Agora quero apresentar-lhes esta pequena luz para mostrar-lhes quão infalível é a palavra de Deus. Todos nós aqui esta tarde, que somos cristãos, cremos que Jesus Cristo foi a palavra de Deus manifestada. Cremos que Ele nasceu de uma virgem, foi tabernáculo no qual Deus Todo-Poderoso fez moradia. Não apenas um profeta, um homem comum, mas o próprio Deus, manifestado na forma de um homem. Ele foi Emanuel, Deus conosco. Cremos nisso de todo o coração. E agora note, quando Marta, ou Maria, melhor, e José, pensando que Jesus estava com eles, estavam só percebendo que ele estava com eles, pensando, deve estar tudo bem, ele há de estar conosco, mas estavam enganados. Tantas pessoas assim hoje acham, vem a hora da aproximação, sabem que algo está para acontecer, vão fazer o quê? Vão à igreja achando que Ele está com eles. Apertam a mão do pregador achando que é só isso que tem de fazer. Ele está com eles, confirmados ou batizados. É só o que tem de fazer, achando que Jesus está com eles. Irmão, irmã, como Maria, José de antigamente, pessoas realmente sinceras, entretanto enganados. A sua vida prova que Jesus está com você ou não. Sua vida mostra se Ele está ocupado aqui, se ainda está no céu dele ou está em você. As obras que eu faço também fareis, como você poderia ter Cristo em você e negar o próprio Espírito Santo em você, o próprio Espírito Santo negar a palavra. Não pode. Ele derrotaria a si mesmo ao negar sua própria palavra. Por causa que se alguém puser a interpretação errada, você tem uma Bíblia, você pode ler como qualquer pessoa. Davi disse, põe a ele continuamente diante da tua face. Sabe que ao nos reunirmos este ano novo, estamos nos reunindo no poder da ressurreição de Cristo. Ele está continuamente diante de mim. Não vacilarei. Note com Maria e José, agora para vocês, meus amados amigos católicos, que dizem que Maria foi a mãe de Deus. Ela nem foi a mãe de Jesus, muito menos de Deus. Como poderia ela ser? Nenhuma vez ele se dirigiu a ela como mãe. Vieram a ele certa vez, disseram, tua mãe e teu irmão. Ele olhou para a sua congregação e disse, quem é minha mãe? Olhou para seus discípulos e disse, os que cumprem a vontade de meu Pai são esses que são minha mãe e meu Pai. Na cruz, meu pai não. Na cruz, ele disse para João, aqui, este homem, filho, eis aí a tua mãe. Não, mãe, eis aí o teu filho. Mulher, eis aí o teu filho. Não, veja, ela não foi a mãe de Deus, ela foi apenas um ventre emprestado. Nada mais do que qualquer outra mulher. Ela poderia usar o ventre do seu coração para declarar seu filho. Está vendo? Nada de mãe de Deus. Teria de haver sensação até para ser semente de Maria. Foi a coisa toda, foi Deus. Seu primeiro Adão foi lá criado sem pai e mãe, o segundo Adão foi a mesma coisa. E qualquer coisa menos que isso não o faria igual a ele. Isso mesmo, o mesmo Deus. Ele criou um corpo no qual Ele próprio habitou. Agora encontramos, veja, Maria você foi a mãe de Deus, como ela falou errado ali. Ela disse, teu pai e eu com lágrimas te procurávamos, negando o nascimento virginal. Teu pai José e eu te procurávamos. Observe aquele menino de 12 anos, criança, de 12 anos, dizendo, não sabeis que devo cuidar dos negócios de meu pai, debatendo com aquelas denominações lá. Se ele estivesse cuidando dos negócios de José, estaria na carpintaria. José não era seu pai, Deus era. Não sabeis que devo tratar dos negócios de meu pai lá aos 12 anos com aqueles sacerdotes, nem um dia de escola,
mas estavam liberados da sabedoria dele. Ele era a palavra. Quando ele nasceu, ele era a palavra. Ainda é a palavra. Note, a palavra não aceita imitação. Ela disse, teu pai e eu com lágrimas te procurávamos, e se não sabeis que eu devo tratar dos negócios de meu pai. Repreendeu sua própria mãe porque ele era a palavra. Haveria dúvida na mente de alguém se que uma vez disse que o Espírito Santo fez sombra sobre ela e produziu um filho, então aqui chamado... A palavra é infalível, não pode falhar. Não sabeis que eu devo tratar dos negócios de meu pai? E ele estava tratando dos negócios do pai, não dos negócios de José, fazendo portas e coisas de carpinteiro. Estava tratando dos negócios de seu pai, endireitando os políticos religiosos que tinham. Não sabeis que eu devo tratar dos negócios de meu pai? Muitas pessoas hoje, muitas dessas boas igrejas estão entrando nesse concílio de igreja, não entrando, já estão aí. Estão percebendo que esse é precisamente o negócio a ser feito. Amistosos, agradáveis, porque não podemos nos unir? Ora, faz anos, todos os metodistas batistas, todos os batistas tentando trazer o outro, os pentecostais tentando fazer todos os pentecostais. Essa é a resposta, o que a Bíblia diz que farão, exatíssimamente o que fizeram. Igrejas amistosas, uma reunião, ótimo, temos companheirismo. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Alguns negam o nascimento virginal. 80% das igrejas protestantes negam. E negam o batismo do Espírito Santo, os sinais da sua vinda, o poder de ressurreição. Negam que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Como pode negar quando Deus pôs todo esse caos no mundo porque uma mulher um dia duvidou de uma pequena frase da sua palavra? Satanás disse para ela a verdade, com exceção de uma coisa, mas foi essa coisa que causou todo o problema. Agora, se todo esse pesar e tristeza que você vê, por causa de uma pequena fase dela, foi dúvida. E essa pequena fase de dúvida, essa é a razão que Jesus voltar para buscar uma virgem cheia do Espírito Santo e não do mundo, mas do poder de Deus. Oh, como é maravilhoso saber que existe a possibilidade de se entrar nesse grupo. Como se entra? Você nunca entrará unindo-se à organização. Entrará ao ser batizado pelo Espírito Santo no corpo místico de Jesus Cristo, levantando com Ele em ressurreição livre da morte e do pecado. Essa é a única maneira. Escuridão, grandes denominações, um grupo de homens que se reúne, firmam suas... Isso põe de novo num entrelaçamento como existiu no princípio. De jeito nenhum tem esperança nesse caso, vocês são acabados. Eles parecem ficar agitados quanto a estas igrejas amistosas, acham que Deus estará com elas. O milênio vai começar quando o concílio juntar todas lá e todos os movimentos ecumênicos e assim por diante se unem a isso, o que estão fazendo, formando uma imagem para a besta. Um poder, onde todos os denominacionais e assim por diante que não se unirem, eles serão excluídos. Apenas observe e veja se isso acontece. Tenho escrito aqui, no dia que o Senhor me deixou ver em 1933, e aqui está precisamente da maneira que ele disse, seguindo da mesma maneira, como que o Papa sairia de Roma. Agora, são pessoas boas, mas enganadas. José e Maria eram ótimas pessoas, mas realmente enganadas. Mas o que foi aquilo? Deus usou um menino de 12 anos para mostrar que aquela palavra tem que permanecer pura. Exatamente o que ela era, o que ela disse no primeiro lugar. Ele nasceu de virgem, isso é o que ele foi. Achando que ele estava com eles quando se uniram a igrejas e agora. Mas para o eleito, agora essa é a escuridão e eu poderia ficar nisso por mais uma hora, mas para os eleitos, preciosos e chamados, santos de Deus, digo a vocês neste ano que vem, Shalom, paz de Deus. A hora está aqui. Se eu pudesse ter testado lá antes dos dias quando o mundo foi criado e olhado para baixo e visto a coisa inteira e o Pai tivesse dito a mim, em que dia você quereria viver? Agora mesmo, esta é a hora. Esta hora que a igreja entrou é a mais excelente, pouco antes da vinda do noivo. A verdadeira igreja de Deus vivo deveria estar pegando, queimando com a luz do evangelho, sendo verificado entre eles, levantando-se, levanta-te e resplandece.
A luz deste dia, Isaías foi a luz do seu dia, não é a luz do seu, porque ele tinha a palavra manifestada. O Evangelho, as palavras da Bíblia, para esse dia, é a luz do dia. Que glorioso é o tempo. Agora, bom dia quer dizer paz. A escuridão está se agregando. Para que está se agregando? Para mostrar a luz. Isaías 61. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. É por essa razão que posso dizer Shalom, a luz veio a vocês. A paz de Deus para a mulher eleita, para a senhora eleita. Aqueles que Deus, antes da fundação do mundo, chamou para saírem e os ordenou a isso. O resto deles nunca verão, nunca conhecerão. A Bíblia disse assim, e Jesus disse, ninguém virá a mim se o Pai não o trouxer, e todos que o Pai me deu virão. Isso, ali se encontrava Judas, luz brilhando aqui, mas está lá no coração que era semente. Quando chegou a hora dos fatos aparecerem, aqui estava uma pequena mulher totalmente cega, mas aqui embaixo estava uma semente predestinada, e quando a luz veio, ele espalhou a escuridão. Sabemos que o Messias vem, e quando ele vier, ele nos mostrará essas coisas. Jesus disse, eu o sou. Mas Judas duvidou dela. Entrando era... Veja, a luz aqui em cima não importa, é a luz aqui embaixo que conta. A luz aqui em cima tem companheirismo, mas quando o verdadeiro poder de Deus entra, não pode, essa semente morta refletirá uma denominação, mas quando ele está aqui embaixo, uma semente genuína predestinada, quando essa luz desce aqui, mostra toda a escuridão afastando de você e põe você em comunhão com Cristo. Foi ele que lhe deu vida antes da fundação do mundo. Caso contrário, você nunca haverá. O que Deus disse. Agora, para você, semente predestinada, Shalom. Amém. A paz de Deus repouse sobre você, porque estamos próximos do fim agora. Estamos bem perto do fim. Vamos falar desse grupo um bocado. Shalom. A luz de Deus chegou. A palavra luz é novamente dedicada para que você possa ver as manifestações da promessa de Deus para este dia. Examinais as Escrituras, nelas cuidais ter a vida eterna. Elas testificam do dia em que estamos vivendo. Qual é a luz do dia? O que a Bíblia prometeu para este dia? Veja que horas são. Não é de se liberar que Jesus aprendeu por não crer em João. Ele era luz porque o profeta disse que ele viria. E lá estava ele, a luz manifestada. Eles não viram isso, não entenderam. Acharam que era o Messias, acharam alguma outra coisa. Falharam em ver. Jesus veio. Duas luzes não podem brilhar ao mesmo tempo. Não pode haver luz da igreja e a luz de Deus ao mesmo tempo. Tem de ser a luz de Deus apagando a luz da igreja. Exatamente o que está acontecendo hoje. Deus está separando o igrejismo da sua luz da palavra prometida desta era em que estamos vivendo. Essa é a verdade, amigo. Talvez você não queira crer nisso, mas espere só e descubra se é assim ou não. Não espere, é melhor entrar agora enquanto existe chance. A palavra é luz quando ela é vindicada. Até a palavra prometida para o dia ser vindicada, então não é luz. Não pode ser. Se Deus disse haja luz e não existisse o sol, não teria sinal de luz. Mas quando disse haja luz e houve luz, quando Deus prometeu um Messias, o Messias veio, então a sua palavra foi cumprida e ele foi a luz. Quando ele promete não é, e ele prometeu aos outros e assim por diante, eles foram a luz da hora. E tem uma luz da hora hoje, que é Jesus Cristo no poder da sua ressurreição, da sua palavra que foi prometida para este dia. Também farei as obras que eu faço, maiores do que as fareis. Vocês creem? Eu creio. Parece humilde, parece que passa acima da compreensão das pessoas. Veja quando ele estava aqui fazendo as maiores. Maiores, ele disse em São João 14:2.
Coisas maiores fareis. Você notou quando você transformar água em vinho, ele transformou água primeiro, uma substância já criada, e a tornou em vinho. Quando ele deu de comer a 5.000 pessoas, ele tomou o peixe de uma vez e a partiu e distribuiu. Multiplicou a criação, tomou o pão uma vez que era trigo feito pão, pendurou para... distribuiu para o povo e voltou de novo. Criação multiplicada. Mas nos últimos dias, onde não tem sinal de criação, mesmo assim ele fala e cria. Mostra ser o mesmo Deus que era no princípio. Ele pode criar esquilos, pode criar qualquer coisa que queira, porque Ele é Deus. Farei coisas maiores do que essas, porque eu vou para meu Pai. A palavra é infalível e ela tem que ser manifestada, tem que ser cumprida. Maiores do que estas fareis, não multiplicando, mas falando e criando. Note a palavra agora, quando Ele prometeu. Onde estamos? Qual é a hora? Vocês têm a mensagem sobre as 7 horas. Observe exatamente cada uma delas saíram e as bestas que a seguiram. Observe se isso não aconteceu exatamente o que realizaram os reformadores em toda a era, precisamente da maneira que era para ser. Exatamente o que a palavra disse. E assim o Espírito Santo manifestará hoje exatamente o que a Bíblia disse que seria. Vemos o sombreamento nos céus e na terra de todas as coisas. Os concílios assim se aprontando. E vemos no meio de tudo isso o glorioso Evangelho de Jesus Cristo, prometido para este dia, manifestando-se. Estamos vivendo num tempo maravilhoso. Shalom. Para você que tem a palavra em seu coração, escolhido antes da fundação do mundo para ouvir a palavra para este dia. Se não ouvir, então será um grande ano se você ouvir. Agora, ano novo, não para virar uma nova página, ou virar uma nova página no novo ano, virar como uma pequena história do que eu estava lendo. Uma mulher perguntou para o seu marido, que tinha levantado cedo e pegou o jornal de manhã e estava lendo o jornal de manhã, e ela disse, tem alguma coisa nova no jornal? Ele disse, não, a mesma coisa, só gente diferente. É mais ou menos assim que é hoje. A mesma coisa, temos uma nova organização, a mesma doutrina. Este é um novo dia. Aleluia! Este é um dia que deveríamos nos levantar e resplandecer no poder de Jesus. A escuridão caindo sobre a terra deveria ter um novo dia para nós. Verdadeiramente fazendo justamente do modo que Ele fez. Mas voltem-se para a palavra dEle e vejam a promessa. E saberão se estão vivendo na luz do dia ou não. Mudando o calendário não muda o tempo, somente muda o calendário. Agora ouçam bem. Façam como Davi fez. Ponham o seu futuro na mão dele. Como? Quem eu sou? Ponha o seu futuro nas mãos dele? Não importa o que aconteça, confie nele. Ele é a palavra. Agora saiba. Davi disse, seu tempo está em minha mão. Confiai nele o tempo todo. Sempre confiai nele. Ele sabia quem tinha o futuro nas mãos. Davi sabia. Por esta razão. Tem apenas um que tem o futuro nas mãos. É Deus, então. Ele tem o futuro nas mãos. Deixe-o segurar você. Algumas pessoas falam, mas irmão Branham, tenho tentado e tentado. Mas espere um minuto. Paciência é virtude. Paciência é virtude do Espírito Santo. Aos que esperam no Senhor renovarão suas forças. Você diz, como posso esperar mais? Fique só esperando. Quando você fez tudo o que pode para ficar firme, então fique firme. Como vai fazer? Fique firme. Ele disse que é verdade, ele disse que acontecerá. Como? Não sei, mas acontecerá. Ele disse que sim. Ele prometeu, se ele prometeu, vai acontecer. É só isso, não pode ser desperdiçado. Sim, lembre-se, Deus demorou milhares de anos para cumprir sua promessa de um Salvador vindouro. 4.000 anos. Deus demorou para cumprir essa promessa, mas Ele sabia desde o princípio justamente quando ia acontecer. Sabia ninguém mais. Ele apenas disse que ia acontecer, e quando aconteceu as pessoas estavam numa ilusão que não souberam. Se essa mesma coisa não se repetiu de novo, sempre se repete, nunca falha.
sempre. O que ele fez durante estes anos mostrou tipos dele. Mostrou-se em José. Se você olhar para a vida de José, detestado pelos seus irmãos, amado pelo seu pai. Por quê? Porque era espiritual, tinha visões. O resto deles não tinham visões. Eram patriarcas, mas não tinham visões, interpretavam sonhos. Tinham inveja dele. Ele foi vendido por quase 30 peças, tirado do buraco onde era para ter sido morto. E quando ele saía do trono, quando estava no Egito, precisamente o que Jesus fez, senta-se à destra de Deus, e quando deixar o trono, as trombetas soarão e todo joelho se inclinará e confessará: Jesus Cristo, Filho de Deus. Exatamente, ele mostrou em tipos de Davi, quando estava lá, um rei rejeitado olhando para Jerusalém, chorando. Quantas vezes tinha que cobrir como a galinha os seus pintinhos? No decorrer da era, ele mostrou em tipos, sabendo que algum dia o último tipo seria cumprido. E a plena manifestação do seu Messias prometido estaria lá. E quando a plena promessa veio, embora ele a tipificou, dia após dia, ano após ano, ele tipificou. E quando chegou à realidade, não creram. Ele fez a mesma coisa. Tipificou e mostrou nas eras da igreja até a hora em que estamos vivendo. E as pessoas estão em escuridão. Parece que simplesmente não conseguem compreender. Que coisa triste. Não é mais do que ver o jovem aqui, fino, grande rapaz, bem formado, com seu cabelo, que ele faz cachos como as mulheres, de calça justa de malha e um suéter bem longo e masculino. Ah, que coisa. Coisa horrível chamar isso de homem. Ver uma mulher que se espera ser delicada e encantadora sai de calça de homem, de cigarro na boca e cabelo curto. Que coisa chamar isso de mulher. Jesus chamou Maria de mulher. Nem se deveria chamar disso, só... Note a hora, porque às vezes pessoas que alegam e acham ser sinceras, mas uma escuridão as colocaram nisto. A Bíblia disse que seriam assim. Leia Isaías 6 e verifique se não era para as mulheres fazerem isso nos últimos dias. Precisamente o que a Bíblia disse que seria é a palavra de Deus. Jeremias e vários outros falaram desta hora em que agora estamos vivendo, porque viram o fim desde o princípio. Por isso vemos essas coisas de escuridão sobre as pessoas. Deus demorou milhares de anos mostrando tipos e tudo mais, e por fim não o conheceram quando veio. Embora tivesse sido representado em José e Davi e Elias, e no decorrer disso tudo, foi representado neles e ainda não conseguimos entender. E ali estava bem na Escritura, de Belém, de Judá, ele nasceria. Encontramos nas Escrituras como era para ele nascer, uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Porque o mataram porque ele se fez Deus? Ele era Deus. Claro que admitem isso. Ele disse que se fazia Deus igual a Deus, dizendo: eu sou filho de Deus. A Bíblia disse que ele deveria ser chamado Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus Forte, Pai da Eternidade, maravilhoso. É isso que ele foi. Por que não entenderam isso? Não é de se admirar que ele disse... Disseram: somos discípulos de Moisés. Se fosses discípulos, me conhecerias. Moisés escreveu de mim, e não o conheceram. E a hora está sobre as pessoas, de novo, que estão amando outras coisas em vez do Senhor Jesus. E está escurecendo cada vez mais, e Deus declarando isso na sua, mostrando, contando coisas que acontecem precisamente a hora e ao minuto, o que aconteceria. Então eles continuamente seguem da mesma maneira. Parece que simplesmente não conseguem evitar pessoas boas. Sim, Senhor. Fazendo a mesma coisa agora que fizeram naquele tempo. Somos criaturas do tempo. Deus é criatura da eternidade. Deus é a criatura da eternidade. Ele nunca começou e nunca terminará. Por isso, por que não simplesmente entregar-se a Ele? Levante os olhos e resplandeça com o gozo da luz da palavra de Deus que está brilhando hoje. Porque as pessoas não conseguem ver isso? Ouça, eu sou seu irmão. Eu os amo. Não seria mais fácil para mim
simplesmente tolerar quando, oh, bem, me comprometerei com isto e... Não, Senhor. Quando é a palavra, Deus nos ajude a tomarmos uma posição pelo que é verdade. Sim, Senhor, seria bom. Claro, você conseguiria mais tapinhas nas costas, mas o que farei naquele dia quando aqueles dedos ossudos apontarem para a minha face e disserem, você sabia que não era daquele jeito, mas você falhou em nos dizer. Serei como Paulo, nunca deixei de vos declarar a verdade. O sangue de ninguém está sobre mim. Deus sabe, Ele apoia, diz que é a verdade. Voltar-se aqui ao irmão Branham, você seria insensato fazer tal coisa. Volte-se para Cristo e Ele é a palavra. Volte-se para Cristo, afaste-se de credos, volte a... Não me importa. 500 anos atrás você só... Isso não quer dizer nada para Deus. Aqueles saduceus e fariseus começaram muito tempo antes de você e foram condenados. Oh, você, tanta por sua evidência do Espírito Santo em várias ações, eu creio nas manifestações do Espírito Santo. O que faz isso, o pentecostal diz, falar em línguas é a evidência inicial do Espírito Santo. Eu já vi feiticeiros falarem em línguas, já vi eles falarem em línguas, beberem sangue numa caveira e profetizarem e negar que existe coisa como Deus. Já estive em acampamentos de feiticeiras onde colocavam um lápis na mesa e escreviam línguas desconhecidas e interpretavam. Isso não tem nada, no entanto, eu creio que Deus fala em línguas desconhecidas através do seu povo, mas vocês enfatizam tanto isso, porque deveria ter um intérprete, porque deveria ter uma mensagem para a igreja. Vocês dizem os frutos do Espírito, amor, gozo, é assim que recebemos a evidência. Então a ciência cristã derrotou todos vocês. Eles exercitam isso mais do que todos vocês pentecostais, metodistas e batistas juntos. Observe o que acontece. Deixe-me mostrar-lhe os frutos do Espírito e veja se pode. Tomemos a Jesus. Deus me perdoa por essa palavra que vou dizer. Vou ficar contra ele um minuto. Para mostrar-lhes, tomar esse concílio de homens aqui, esse concílio de homens aqui esta tarde. Senhores, tem um jovem aqui chamado Jesus de Nazaré, não tenho nada a ver com ele. Quem foi o primeiro? O que a nossa Bíblia nos ensina? Deus é amor. Quem foi o primeiro com vocês quando nasceram? O seu bom e idoso sacerdote. Isso mesmo. Quem procurou vocês quando tiveram necessidade e quando não tinha dinheiro e emprestou-lhes dinheiro? O seu bom e idoso sacerdote. Quem pôs a mão no seu ombro e no ombro da mão de vocês e orou para que voltasse para Deus? O seu bom sacerdote. Quem estava do seu lado quando vocês, vizinhos, estavam discutindo isso, trouxe juntos em companheirismo? O seu bom e idoso sacerdote. Quem é que as últimas palavras vai dizer sobre você no dia da sua morte? Quem é? Deixaria você ficar aí a poder ser, mas o seu bom e idoso sacerdote fala e manda a palavra de Deus com você. E esse rapaz chamado Jesus de Nazaré, então, veja, de que escola ele veio? Seu bom e idoso sacerdote teve que sacrificar, e seu avô foi sacerdote, o pai do seu avô foi. Ele pôs o seu tempo em toda a organização, ele é treinado na palavra, ele sabe do que está falando. Agora estamos falando dos frutos do Espírito: bondade, amor, gozo, paz, entendimento, longanimidade, paciência. Veja, fruto do Espírito. E este Jesus, de onde ele veio, não recebemos uma informação do que ele chegou a ser a sair da escola. Tudo o que ele fez é tentar acabar com as escolas que construímos. Não tem um fruto do Espírito nisso, tem? O que ele fez lá onde aqueles pobres mercadores, homens de negócio tiveram que... Eles não criam ovelha, então montaram um pequeno mercado lá para os homens possam... Aquele pobre homem de negócios, ele quer oferecer uma ovelha porque é requisitado de Deus, ele traz as ovelhas para vender aos homens de negócios para ele oferecer por sua alma. O que esse Jesus de Nazaré fez? Chutou e virou suas mesas. Pegou um tanto de couro e o entrelaçou, bateu naquele sacerdote, chamou o seu bom sacerdote de traiçoeiro e hipócrita. Agora você chama isso de fruto do Espírito? Certamente que não. Fruto do Espírito acumulado? Nada mais do que você pensar em compaixões, ele passando por uma multidões deitadas, cegos, aleijados, aflitos, mirrados, mancos, coxos, e nunca curou nenhum deles. Cheio de compaixão. Gente de mente carnal nunca conhecerá. Seminários não entendem. É uma revelação. Certamente, fruto do Espírito cai, aí não cai. Aqueles sacerdotes tinham 10 vezes o fruto do Espírito, como saberia o que está. A manifestação da palavra falada de Deus sendo manifestada, a luz da hora. Certamente que sim.
Aí está o que a evidência do Espírito Santo é. Crer na palavra de Deus quando ela é manifestada. Ele era a palavra manifestada, e alguns a negariam, a ridiculizaram, caçoaram dele ou chamaram de adivinho. Algum espírito maligno. Existe evidência, falar em línguas, existe evidência dos frutos. A única evidência que existe é quando o homem crê na palavra escrita. Quando ela é vindicada, ande na luz dela. Jesus foi a luz da hora porque ele foi a prometida palavra da hora. E tentou contar-lhes isso, mas estavam demais em escuridão para entendê-la. Assim é hoje, agora. Agora, criaturas do tempo, nós somos. Entregue seus caminhos a Ele, e Ele fará o futuro correr certo, porque apenas o vemos como Ele é na palavra. Você tem visto Ele vindicar a palavra prometida de hoje. O Senhor disse na igreja... Só um momento, a lua representa a igreja. Jerusalém é a cidade de igreja mais velha do mundo, conhecida. Melquisedeque veio dessa cidade, rei de Salém, rei de paz, rei de Jerusalém. A cidade mais velha do mundo, essa foi uma lua. E vem a escuridão gentia. Ele disse, a igreja caminharia as muralhas de Jerusalém até que a dispensação teria... E aqui está ela, estamos entrando direto nisso. Ela está voltando com tanta certeza quanto meu nome é William Branham. Sim, Senhor, podemos ver isso. Ela está simbolizada, prefigurada, predita, chamando. Eles continuam tateando em trevas. Agora, vemos a sua palavra vindicada. Nós cremos, então, se ele vindicou a palavra de hoje, o que ela é, de que me importa o que o ano traz? De que me importa o ano que vem? De que me importa se eu viver hoje ou morrer hoje? Cada palavra que ele prometeu será vindicada. Cada uma. Se ele pode fazer isso hoje, depois de prometer 2000 anos atrás... Se for 100.000 anos hoje, Jesus voltará à Terra num corpo visível para uma igreja, uma redimida, a noiva, e levá-la, independente do que acontecer, de modo que as pessoas podem, com dificuldade, andar em trevas totais e crer em qualquer coisa que queriam crer, mas Jesus Cristo voltará novamente. Confio a Ele o futuro, então. Senhor Deus, eu não sei o que amanhã reserva, mas sei que Tu tens o amanhã nas mãos. A palavra dele é justamente como uma grande sinfonia. Quantos de vocês já ouviram uma sinfonia? Todos já ouviram. Agora lembrem-se, uma sinfonia é quando música é tocada num drama. Acho que disse isso certo, uma sinfonia. Pedro e o lobo, lembra-se? Antiga história de como tomar a bateria, um pequeno pica-pau bicando e Pedro saindo rosnado do lobo, tocar a corneta, uma sinfonia. Agora, se você não entende uma sinfonia, ela é um montão de barulho para você. Se não entende, você tem que entender o que é, e tudo feito em sinais e movimentos, mas representa um drama nessa sinfonia. Agora notamos, os únicos que entendem a sinfonia são o compositor e os que estão interessados em conhecê-la. Conhecem suas mudanças, sabem o que acontece. O compositor conhece todo o movimento, do fim ao princípio, do princípio ao fim. Você sabia? Aquele que escreveu, compõe, ele conhece toda pequena junção. E se ele conhece toda junção, a gente também tem que conhecer para regê-la. Agora, como você vai torcer o seu credo nisso? Um pequeno movimento em falso daquela vara, daquele sinal... Um sinalzinho errado numa junção desorientaria a orquestra inteira, desconcertaria a sinfonia inteira. Agora, você sabe que é verdade, o compositor e o regente têm que estar no mesmo espírito. É por isso que o ministro e a palavra de Deus, a grande sinfonia de Deus, ele tem tocado desde o alvorecer do tempo. O ministro na palavra não tem que olhar aqui e ali, creio que deveria ser isso, deveria ser dessa maneira. Ele tem que seguir a maneira que a música na folha diz, é dessa maneira que o evangelho tem que ser pregado da maneira que a palavra diz para tomá-la.
Agora você sabe, se você jogar um credo aí, atrapalha a coisa toda. Isso tem que ser eliminado para tornar o drama precisamente certo. O regente tem que seguir o que o compositor disse, tocar justa e exatamente assim, a música. Observe, é tudo feito por sinais e tem que ser o tipo certo de sinal para dar o tipo certo de som. Paulo disse, se a trombeta der o sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Agora você vê o compositor, Deus, o qual escreveu a Bíblia, é inteiramente a revelação de Jesus Cristo. Ele sabia das mudanças. E o homem, o regente, está dirigindo-os e o sinal da era tem que seguir precisamente com os sinais da Bíblia. Aleluia! Mas qual é, irmão, irmã, que é com o mundo? Porque sou eu louco? Tem alguma coisa errada em algum lugar? Sinfonia não está errada. Não está em harmonia. Quando é a palavra que tem que ser pregada. Alguma coisa errada com os regentes, então a banda toda está confundida e não sabem o que fazer. Estão todos raros. O que aconteceu? Porque faz o que acontece agora. Não sabem o que fazer, dispersando porque eles não estão em harmonia com a palavra. Esse é o problema com o nosso que chamamos revivamentos do último dia. Esse é o problema com a nossa mensagem pentecostal. Saímos do compasso da Bíblia. Fomos nos organizar como fizeram lá no passado. Ela saiu do compasso. Deus tenha misericórdia. Eu queria ter palavras para poder fazê-la penetrar. Como foi que eu pudesse abrir e despejá-la dentro? Não consegue ver, meu irmão, irmã, que tem de estar em harmonia. O regente tem que estar com a palavra. Quando ela diz uma coisa, não diga outra. Isso dará o sinal errado, então a coisa toda sai do ritmo. Isso mesmo. A palavra de Deus é uma grande sinfonia, melhor dizendo. Você deve começar como ele na música. Você deve começar com ele. Note, entre no ritmo dela. Diz, bem, eu me uno à igreja. Não é esse o ritmo. Eu fiz tal, não é um ritmo. Fui ao altar e disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Satanás faz a mesma coisa. Não é o ritmo. Veja, você sai do movimento rítmico. O que aconteceu, talvez algum regente, ele disse, dê um aperto de mão e ponha seu nome no livro. Una-se ao nosso clube, à nossa organização. Você está tudo fora do movimento rítmico. Então, quando a verdadeira coisa começa a acontecer aqui, bem, e quanto a isso, eles são fora de harmonia. Volte à palavra e veja quem está em harmonia. Veja o que Deus prometeu, veja o que o compositor disse a respeito dela. Todos na audiência, é por isso que quando a igreja deve ser observada como uma estrela brilhante, uma luz que está no monte que está, ninguém pode brilhar mais do que ela, ninguém condená-la. E hoje é o motivo do riso do mundo, porque os regentes a colocaram fora de harmonia com o compositor. Vê o que quero dizer? Estão tocando coisas que não estão aí dentro. Os músicos quase não sabem o que fazer agora. A igreja, estão todos entrelaçados. Temos falado sobre esse negócio todos os anos condenando alguma coisa errada em algum lugar. Note, você deve começar na música como ele fez. Entrar no ritmo. Entrar na palavra prometida. Veja a maneira que ele fez no princípio, veja a maneira que ele fez na Era Média, veja a maneira que faz agora, sempre do mesmo jeito. Observe o regente, como ele faz. Se não fizer, dirigir alguma organização, nunca houve regente que fez isso. Um regente sempre lhe dirigia a palavra. Os profetas de antigamente dirigiam a palavra, eles eram a palavra, eles viviam a palavra. E o que causava isso? Manifestava a Deus. Isso trazia a vida à palavra escrita para aquele dia, porque ele vinha, ela era revelada a eles. Era a rocha deles. Aleluia! Jesus Cristo, a palavra de Deus. Sobre esta rocha edificarei uma igreja, a palavra de Deus revelada. Shalom!
ao verdadeiro crente: paz, estamos no tempo final. Sobre esta rocha edificarei minha igreja. E revelação da palavra. Dizia bem: tu és um grande homem, Moisés. Não é isso. Mas a revelação disse: tu és o Filho de Deus. Disse: carne e sangue não te revelaram isto, mas meu Pai que está no céu. Sobre esta verdade revelada eu edificarei minha igreja. Que é isso? Ele é a palavra. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo ainda é Deus. No princípio. Só ele, o mesmo ontem, manifesta-se como ele era. Moisés, Elias adiante, e Jesus é o mesmo Deus hoje. O torna Jesus Cristo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Veja, eles nunca dirigiram uma pessoa a um grupo. Eles dirigiam uma pessoa, eles dirigiam a uma palavra, Deus. Por onde começam? Na cruz. Comece na cruz, com ele. Creia na palavra, arrependa-se. Então siga o ritmo do resto da palavra. Você diz: bem, o que devo fazer? Continue só seguindo o ritmo da palavra. Se arrependei-vos é a primeira coisa em reconhecer, faça isso, esse é o seu primeiro passo. Ponha seu próximo passo, onde a palavra diz: siga sem parar, marchando em frente com ele. Não interrompa o ritmo. Se você é parte da sinfonia de Deus, não interrompa o ritmo da palavra. Não pergunte: ora, por quê? Por que isso aconteceu? Eu tentei, irmão Branham, quando me expulsaram, quase que morri de fome. Não pergunte por quê. Ele sabe o ritmo, como tem que mudar e que junções tem que fazer. Sim, Senhor, pois ela está escrita. Ele sabe ela toda, ele sabe o ritmo, não pergunte por quê. Creia nela. Deus percorreu o tempo da história com sua palavra prometida em cada era. E nunca falhou em interromper o ritmo pelo poder de Deus quando ela vinha ao povo eleito e vindicado. O ritmo da palavra nos dias de Noé, e nos ritmo da sua palavra nos dias de Noé, nos dias de Moisés, nos dias de Elias, de João, de Davi, nos dias de Jesus, continuando, ele mantém o ritmo da palavra continuando, nunca o interrompeu, ele veio direto, e a semente eleita que a viu e creu nela, cai direto nesse ritmo com ela. Os outros dizem: bem, mas isso não tem nada a ver com ela. Você nasceu na palavra, pois você nasceu em Cristo, Cristo é a palavra. Cada um em uma sua era. Você nasceu na palavra. Você diz: bem, Deus prometeu que se você olhasse para cima, o veria. Shalom, paz, a paz de Deus. Então, por que outros caçam de mim, irmão Branham? O senhor sabe, outros caçam de mim e dizem que eu tenho cabelo longo, que sou antiquada para as mulheres. Os homens, porque eu creio na Bíblia, não tem companheirismo mais conosco. Não podemos aceitá-lo porque você crê nessas coisas. Deus tem compromisso com você de sustentar isso. Então, Ele tem certeza tem, não importa o que dizem. Deus é um Deus zeloso. Lembre-se, sofrer por amor da sua palavra é dores de crescimento de sua graça. Quando você sofre por amor da palavra dele, é só... Agora, quando começa com dores: mamãe, meus braços doem, minhas pernas, porque você está crescendo, mostra que tem umas boas vitaminas e está crescendo. E quando alguém começa a caçoar de você, dizer: eu vou lhe contar, muito bem, apenas lembre-se, é dores de crescimento. Essa é aquela perseguição que é boa para você, é dores de crescimento. Sim, permite cruzes e cruzamentos e junções. Ele sempre faz isso com o propósito de nos aperfeiçoar. Ele permite essas coisas que aconteçam. Ele faz isso para que possa aperfeiçoá-lo para a vocação para a qual Ele chamou você. Essas são suas dores de crescimento. Ele fez assim. Ele fez assim com os hebraicos na fornalha ardente. A fornalha ardente apenas rompeu as ataduras que os atavam. Foi só isso que a fornalha fez. Às vezes é necessário provações para romper de nós as ataduras do mundo. Tirar você do mundo.
Pode ser ter de tirar você do credo primeiro, como um homem que esteja se afogando no rio, você tem que tirá-lo do rio antes de tirar o rio do homem. É mais ou menos assim que Deus tem que fazer. Então tem que tirar o mundo de você, mas tem que tirar você do mundo primeiro. Às vezes essas dores de crescimento acontecem. Deus fica na palavra prometida para cada ano novo. Ele fica nela este ano para cumprir o que, seja o que for, quero estar certo no centro da sua vontade no futuro. Como Abraão, quando chegou ao seu cruzamento, ele não sabia como ia fazer. Deus lhe disse, vou dar-lhe um filho. 25 anos ele esperou, até que enfim veio o filho. Então Deus disse, agora por este filho vou tornar você pai. Leve-o lá em cima e mate-o. Leve-o e mate-o. Destruir aquilo que ele tinha esperado 25 anos. Leve-o e mate-o. Abraão nem se preocupou, nem o incomodou. Ele apanhou a lenha, pôs no burrinho e levou seu filho, levou para o topo do monte para oferecê-lo, porque Abraão sabia que tinha recebido como um dentre os mortos. O ventre de Sara estava morto, ele era estéril. E ela estava com 90, ele estava com 100 anos. O mesmo Deus que fez a promessa, eu te farei. Depois de 25 anos, temos 100 anos, ele e sua esposa receberam um filho. Se Deus disse para ele oferecê-lo, Deus podia ressuscitá-lo. Amém. Sinto-me religioso. Assim como me sinto bem, sei desta coisa, ele pode ressuscitá-lo de novo. Ficaremos aquela palavra de luz inadulterada para esta hora. Deus nos levantará quando esta geração vier como luzes resplandecentes contra esta geração. Amém. Não é de se admirar que ele disse, a rainha do sul se levantará, no julgamento condenará esta, porque ela veio das partes mais distantes do mundo para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis que o maior Salomão está aqui. Como aquela pequena rainha, bem distante, uma incrédula, viu aquela luz e percorreu muitas milhas pelo deserto, 3 meses nas costas de um camelo, para ouvir a sabedoria de Salomão, e eles se encontravam ele mesmo como Salomão sendo um tipo, e então de Wesley, Lutero, todos os outros denominações lá do passado sendo uma figura e um tipo que está acontecendo agora, e passam direto por isso. Muito bem. Pois assim o ano novo é determinado por Deus, apenas se determinasse ficar em sua palavra. Ande por onde a palavra diz para andar. Ao chegarmos agora, como os outros, a semente eleita fez no seu dia quando viram a palavra. O que fizeram? Andaram nela, se eram semente eleita em outras eras, pois ele é a palavra que não falha. Quantos creem que Jesus Cristo é a palavra? Oh, que coisa! Ouvi um programa outro dia de uma certa denominação de pessoas. O Sr. H.M.S. Richards disse que ele tinha escrito o livro para o ano. Não quero discordar do homem assim, apesar que, sendo adventista do sétimo dia, eu não concordo com a doutrina adventista, mas com certeza eu gosto do homem. Mas discordarei dele. Ele talvez seja o livro do H.M.S. Richards para o ano novo, mas o meu livro e o livro dele para o novo ano é o livro do ano velho, a Bíblia, a palavra de Deus. Apenas faça ele viver o que está prometido por ele. E todo ano que vem, ele é o eterno Deus vivendo através da palavra eterna que ele falou. Quando toda a verdade da Bíblia e toda a promessa nela foi vindicada, como tem sido no decorrer dos anos, como Deus prometeu que ele destruiria o mundo com água, e ele vindicou isso por Moisés ou por Noé. Ele prometeu que ele mandaria um libertador e tiraria Israel do Egito. Eles tinham peregrinado 400 anos e fez exatamente isso. E ele jurou que levantaria, e como Davi seria um filho, Cristo seria seu filho, através de Davi viria Cristo, como ele jurou que faria isso. Ele prometeu que enviaria João Batista antes da vinda de Jesus Cristo. Ele fez justamente isso. Ele prometeu que enviaria o Messias, ele fez justamente isso. Ele prometeu que o mundo entraria num grande grupo de organizações, formaria um sistema, um poder conhecido como a besta, e se assentaria lá sobre 7 montes. Aconteceu exatamente isso. Fizeram precisamente assim. Como saíram da reforma, fizeram precisamente isso. Como ele prometeu para o dia de hoje, aqui está ele, tornando-se aquela palavra viva, precisamente como fez no princípio. Certamente.
imediatamente. E quando cada promessa for cumprida, tragada foi a morte na vitória. Jesus voltará. E o último for vindicado, então virá uma paz eterna sobre a terra e um shalom eterno. Um shalom eterno, paz, sobreviverá. Quando Jesus veio, o príncipe da paz, por que não houve paz? Porque a palavra não foi toda cumprida em seu dia. Ele a está cumprindo hoje, mas quando toda a palavra prometida que foi um pensamento de Deus, uma palavra é um pensamento expressado. Deus, em seu pensar, expressou através de seus profetas, e quando Ele predisse para nós essas coisas para não cometermos erro e andarmos no erro, então quando virmos, agora Ele prometeu enviar Cristo a segunda vez, e quando Cristo vier a segunda vez, haverá um shalom eterno. Ouçam, amigos, ao encerrarmos, lembrem-se, a Bíblia é a fonte de toda sabedoria. Isso não vem do Dr. PhD, LLD, vem da palavra de Deus. Havia doutores de divindade, e o menininho de 12 anos os repreendia porque ele era a palavra. O menininho realmente não tinha nenhuma instrução. No entanto, ele era a palavra porque ele era a luz falada para aquele dia. Ele estava manifestando aquela palavra. A palavra estava nele, tinha que ser. Para menos que ele dizia aconteceria porque ele era a palavra. Vocês entendem? Todos que entendem, digam amém. Lembre-se. A Bíblia, não algum livro, seja a palavra de todo homem mentira, mas a minha verdade. E cultos e religiões e assim por diante. Tudo fica tão enrolado quando você põe um monte de homens nisso. Deus nunca tratou com um grupo tal. Se Jesus viesse hoje, Ele ficaria do lado dos metodistas, dos batistas, dos adventistas, testemunhos de Jeová, ciência cristã, pentecostais, presbiterianos? Não, Senhor. Certamente que não ficaria. É um caso individual. Você e Deus. Não existe dois homens que concordem em tudo, semelhantes juntos. Não existe duas polegares iguais. Eu trato com o indivíduo. E como sabe se ele está certo ou não? Se ele está com a palavra, então Deus está tratando com ele, não está? Lembre-se, a palavra, a Bíblia, contém toda a esperança do futuro nela. Shalom, paz de Deus. Como uma história que foi contada uma vez sobre um menininho que perdeu seu papai antes de ter idade suficiente de ver seu pai. Apenas bebezinho quando seu pai faleceu. Um dia alcançou mais ou menos 12 anos de idade. Ele tinha outro chamado João. Ele procurou o irmão e ele disse: João, o qual era vários anos mais velho, disse: você se lembra do papai? Disse sim. Como ele era? Bem, ele era um homem alto, um homem muito fino, sempre era bondoso com a mãe, era bondoso comigo, bondoso com todo mundo. Bem, é só isso que você sabe sobre ele? Bem, eu lhe direi, disse Henrique, todos dizem que tem a natureza como a dele. Não, é bom, é isso que eu quero saber, disso quando vejo você, vejo o papai. Aí está. Quando o mundo vê Jesus Cristo, estará em você, quando esta palavra que está escrita sobre hoje, quando a palavra foi manifestada através dele, e quando você vê Cristo, Deus em Elias, naquele carro entrando no céu, vê Jesus em Elias, porque a palavra foi vindicada. Como você vê em Moisés, a Bíblia disse que sim. Veja, está certo. Como as pessoas conhecerão Jesus Cristo quando ele vê-lo em você, quando verem Jesus? Pois ele também fareis as obras que eu faço. Maiores do que estas fareis, porque vou para o meu Pai. That's how the world knows, not because that the Pentecostal oneness is greater than the Pentecostal two-ness, or the two-ness is greater than the three-ness, whatever you have. O Batista do Sul recebe o prêmio este ano por todas as igrejas batistas, todos os protestantes. Eles conseguem mais membros este ano do que qualquer uma do resto delas. Isso não torna diferente. Deus não conhece você por números.
Você é conhecido quando Jesus Cristo vive em você pela vida dele, e a palavra prometida desse dia reflete-se. Agora, a mesma palavra que estava refletida em Moisés não podia estar refletida em Elias. A mesma que se refletiu em Noé não podia estar em Moisés, porque Noé construiu uma arca, Moisés dirigiu um povo, o que foi prometido, a mesma luz que foi refletida em um não foi refletida em outro. O Novo Testamento todo fala desta hora. Jesus Cristo fala desta hora. Quem é algum homem? É Jesus Cristo, o homem o Filho de Deus, manifestando, refletindo a luz na palavra que ele prometeu para este dia, quando alguém vê você vivendo como ele. Quando vê seu caráter e a sua conduta com a palavra sendo manifestada, então verá Jesus Cristo. Saberão o que Deus é quando olharem para você. Shalom, a paz de Deus, luz seja você. E quando a palavra de Deus for vindicada nessa era completamente, e você a vir e crer nela, shalom a você. Encare o novo ano com isto, coloque-o como Davi disse, eu o porei continuamente diante de mim, por isso que ele está a minha dessa. Se você encontrar com a morte este ano, e se for um acidente que matá-lo, que diferença faz? Você tem vida eterna, eu ressuscitarei nos últimos dias. Amém. E se algo acontecer, não importa o que seja, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Fome, perigo, nudez, não importa o que seja, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. E Ele é a palavra. Shalom. Inclinemos a cabeça. Agora, todos de cabeça inclinada, só um momento. Paz de Deus. Como foi nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, e o mundo todo de luz vermelha. Será na vida do Filho do Homem também assim. Como foi em Sodoma, onde Deus se manifestou num ser humano que Abraão chamou de Elohim. O todo-suficiente ficou ali, comeu carne, bebendo leite e pão. Podia dizer o que Sara estava pensando atrás dele, e se isso retornaria de novo na vinda do Filho do Homem. Um pouquinho e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, pois eu estarei convosco em vós até o fim do mundo. Os judeus retornando para a terra. As coisas acontecendo neste dia preveniriam de começar a dizer-lhes até mesmo pela metade do que está ocorrendo, mas vemos isso. O que acha que os hebreus fizeram quando viram a palavra? Se você comece com a mão na mão de Deus, a palavra de Deus no seu coração, dizendo, Senhor Jesus, não quero parte dessa sinfonia, mas quando vier aquela junção, se só for perseguido, caçoado, zombado, que eu ainda assim tome minha posição para que a tua sinfonia não seja atrapalhada por causa de mim. Ficarei bem com a tua palavra, não importa qual seja ela, e quando a morte bater na minha porta, será parte da sinfonia. Sei então que com tanta certeza como a morte baterá na minha porta, a ressurreição também baterá um dia, e tu me ressuscitarás, é parte da tua sinfonia. Senhor, deixa-me ser parte hoje. Quantos gostariam de fazer e dizer, começando este ano novo, irmão Branham, começando com este encontro agora, prometo agora a Deus tomar minha posição, nunca falhar em ficar bem com a palavra de Deus e viver exatamente no modo que Ele prometeu, em mansidão e humildade, que Deus tome minha vida e a coloque em sua grande sinfonia, que esse mesmo grupo, Ele ressuscitará nos últimos dias. Vou levantar a mão, irmão Branham, não para o Senhor, mas para Deus. Deus abençoe vocês em todo lugar. O Senhor abençoe vocês. Minhas mãos também estão levantadas. Senhor, toma-me. Senhor Deus, nunca me deixa ficar com a mente como Judas, baseado num dólar a mais. Em alguma moda do mundo, alguém dar uns tapinhas nas costas e dizer, irmão Branham, não, Deus nunca deixa isso acontecer comigo. Tomaria o caminho com os poucos do Senhor e rejeitados. Serei um irmão dos homens, farei tudo o que posso, Senhor, amarei as pessoas de todo o coração.
Senhor, nunca me deixa me mover desta palavra. Só os que estão incluídos nesta grande sinfonia, Senhor, como tenho tentado explicar esta tarde, são os que sairão no fim da folha de música. Quando a grande ressurreição e todos os anjos baterem palmas e os santos entrarem marchando. São os que têm representado essa parte neste grande drama que tocamos, oramos, Senhor. Sabemos que num drama trocaram de máscara, vão de uma coisa para outra. É assim que tu fizestes, tu viestes o Espírito de Deus, o grande Jeová, e puseste a máscara de ser humano, mudaste a tua maneira, tu armaste a tua tenda, tu vieste de Deus e te tornaste homem para que tu morreste para redimir o homem. Trocaste a tua máscara, então mudaste de novo e te colocaste em pessoas como máscaras e agem de acordo com a palavra que tu escreveste aqui. Bem-aventurados são os olhos que veem isso, bem-aventurados os corações que recebem e os ouvidos que a ouvem, pois virá uma ressurreição quando a sinfonia terminará. Deus, deixa-nos todos estarmos aí, deixarás? Falando assim, Pai, sabemos que esta fita vai por todo o mundo e aqui está um grupinho que encontra-se aqui, esta audiência visível em Phoenix. Oh, Deus, 15 anos de pregação dura e repreensão e... Deus, tu conheces o motivo. Amor é correção, amor é repreensão. Amor é disciplinante. Oh, Deus, que eu me lance com o povo esta semana e que tu nos disciplines, Senhor, a tua palavra. Vejamos o teu poder levantar os enfermos e aflitos e os olhos dos cegos serem abertos. O grande Espírito Santo vir visivelmente no recinto. Que todo ministro e toda a igreja fique entusiasmada. Que a convenção que se aproxima de homens e negócios, Senhor, deixe o coração de cada pessoa, de cada homem em fogo. Concede, Senhor. Não sabemos mais o que fazer. Entregamos-nos a Ti através de Jesus Cristo. E agora fiquemos de pé. Não sou muito bom para falar, pronuncio mal as palavras. Quero dizer que senti constrangido a dizer. Quantos aqui querem levantar a mão que entenderam o que eu quis dizer com Sinfonia de Deus? Levantem a mão, obrigado. Vocês creem? Então, é uma sinfonia, veja, você descobrirá que ela chega a uma junção, todos estão perguntando. Eu chamo de junção, não conheço música, mas caso tenha um músico aqui, perdoe-me pela maneira rústica, mas o volume diminui bem. Você se pergunta o que é isso, mas veja, se você entrar no ritmo, você seguirá. É dessa maneira que você entenderá Deus, seguir o ritmo. Como farei, irmão Branham? Sou fiel, metodista, pentecostal. Esse não é o ritmo é Deus. Deus é a palavra. A palavra é Deus. O ritmo de Deus é obedecer a palavra. Então, quando você obedece a palavra, Ele toca o ritmo diretamente a você. Então, quando ela for abaixada, abaixando, aumentando, você sabe que é uma junção. Às vezes você diz, Deus não disse todas as coisas contribuem para o bem daqueles que o amam, enquanto eu estou tocando a sinfonia. E você vê que está aflito, é batido, é perseguido, caçou onde você... Lembre-se, essa é a parte que é tocada dessa maneira. Se não for assim, então a sinfonia está desafinada. O grande compositor sabe exatamente o que está nisso. Ele sabe, ele conhece você desde o princípio, colocou o seu nome no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Você crê? Ele sabe o que é para você fazer, não importa quanto você passe, qual escuro pareça, tem que ser dessa forma. Mas lembre-se, se for até as sombras da morte, eu sou a ressurreição e a vida, eu ressuscitarei. E quando o grande regente descer e abaixar aquela varinha, então o tempo já não será. Quando aquele anjo de capítulo 10 de Apocalipse puser o pé na terra e no ar,
E ele jurou: o tempo já não será. Quando esse tempo chegar, você ressuscitará entre os mortos. Enquanto o resto deles permanecem ali. Permaneça na sinfonia. Permaneça na palavra de Deus. Não importa quão duro seja, fique firme com ela. Às vezes, ele faz que problemas rompam as ataduras. Para libertá-lo, ele faz isso. Vocês não sei o que fazer. Ele sabe. Que diferença? Você está só tocando a parte. Ele é que está com você nas mãos. Lembre-se, tudo é feito através de um sinal. Vemos o tempo em que estamos vivendo pelo sinal em que estamos vivendo. Assim que sabemos o que a sinfonia faz. É um tempo de separação, tirando a luz da escuridão. Digamos isso juntos para que não esqueçam, porque sinto. Está tirando a luz da escuridão. Digamos novamente, está tirando a luz da escuridão. Essa é a sinfonia de Deus. Ele está mostrando nos quadros por si mesmo, na palavra. Nós a vimos vindicada. Está separando o trigo da casca. Está tirando a luz da escuridão. Você crê de todo o coração? Cantemos um bom cântico, então. Quero dizer uma palavra. Irmãos, o Senhor os abençoe. Obrigado por terem soltado suas congregações para estar aqui. Vocês, pastores, que certamente agradeço. Deixe-me dizer, irmãos, pode que haja metodistas, batistas, presbiterianos, vocês ouvem que falo justamente do mesmo modo que os pentecostais, como eu falo com vocês. Se não puder discordar de alguém bastante ainda amá-lo, porque se eu discordar dele só por discordar, sou hipócrita. Não estou à altura de ficar aqui de pé, mas se eu discordar dele por causa de companheirismo e amor e entendimento, não importa o que ele faça, ainda assim ele é meu precioso irmão, e eu permaneço com ele. Sim, verdade. Se isso não estiver em meu coração, Deus me tire desse púlpito. Isso mesmo, digo isso por causa de amor e de algo que vejo se aproximar. Ele nunca me deixou estar errado até agora, porque sempre tem sido a palavra dele. Deus abençoe. Agora inclinemos a cabeça um momento e cantemos esse bom cântico. Eu amo. Se a pianista toca uma música, os que tocam música nos derem um acorde. Sim, muito bem. Vejamos se conseguimos cantar, então. Todos juntos agora de cabeça inclinada. Eu amo. Porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro do Calvário. Acho que pararam as fitas agora.